Para dar continuidade, eu queria chamar aqui, para o último módulo, o Anderson Birman, da Arezzo, e o Flávio Rocha, da Riachuelo. Por favor, gente. Passa rápido, passa rápido. 14º já. O primeiro, a gente falou para 60 pessoas. O primeiro eu lembro bem, assim, 60, uma confusão, teve gente que chegou atrasada, era longe, difícil. Aí a gente vai aprendendo a fazer um pouquinho. Bom, a gente, como eu disse, reforço, a gente resolveu fazer esse evento especialmente não sobre um setor, um segmento, mas sobre a situação do país e de que forma a gente pode extrair coisas boas disso. E a gente encerra com o Anderson e com o Flávio, que tem, assim, como todos os empresários que passaram por aqui, experiência suficiente para contar a visão que eles têm desse momento. Vocês estão no mercado faz muito tempo e já passaram por muita coisa também. Então, eu queria, começando pelo Anderson, que você, o que você faz, o que você olha hoje, como é que vocês estão trabalhando para manter a empresa, a Arezzo, o grupo, enfim, relevante nesse momento atual. Obrigado pela presença mais uma vez, Anderson. Bom dia a todos. Eu agradeço a você pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E te digo que é sempre um aprendizado estar aqui, a gente aproveita muito este momento. E eu espero que todos aqui também possam estar aproveitando. Eu te diria de que, ao receber o convite para vir aqui falar sobre o momento, eu fiquei um pouco preocupado, porque é difícil falar sobre esse momento, né? Até porque é absolutamente improvável e impossível de que todos nós não estejamos muito preocupados com a situação do país, com a situação da estabilidade política, econômica, financeira que a gente vive aí neste momento. Preocupação legítima, preocupação que eu acho que tem que estar presente com todo mundo, mas que eu acho que existe no país uma certa síndrome de falarmos sobre a crise, de falarmos sobre o momento. Hoje, a conversa que predomina aí em todos os nossos momentos é discutir e opinar sobre o momento que o país vive. Eu acho que aí reside um grande problema, porque este torna-se um elemento de distração para todos nós, e nós passamos a viver em torno do problema, em vez de vivermos uma provável solução do problema. Então, isso me preocupa sobremaneira. Eu acho que, acima de tudo, a gente vive um momento de que é necessário meio que desligar um pouco dos problemas conjunturais e ter muita atenção nos problemas internos. Flávio, complementa para a gente. Flávio, como é que vocês internamente estão lidando com esse momento para manter a relevância que foi conquistada nas últimas décadas, dá para a gente dizer? Daniel, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. E a gente que agradece. Uma honra estar aqui com gente tão relevante, né, num momento como esse. Quanto maior a crise, mais importante é o papel do empreendedor. Eu quero começar respondendo, mais ou menos invertendo a pergunta. A relevância, eu acho que é uma palavra onde a gente deve estar sempre com os olhos voltados. Não tem nada mais apavorante para uma empresa do que perder a relevância. E o caminho para perder a relevância é seguir o ensinamento de uma pessoa brilhante, mas que teve esse deslize na vida, que foi o Milton Friedman. Milton Friedman, grande economista, prêmio Nobel de Economia, eu acho que deu um tropeço na sua obra intelectual quando disse que a função da empresa é ganhar dinheiro, né?
É lógico que ganhar dinheiro é absolutamente fundamental é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Mas dizer que uma empresa existe para ganhar dinheiro é como dizer que um ser humano existe para comer, né? O ser humano existe para cumprir uma missão na vida. Assim como uma empresa atende a um propósito. E o caminho para a relevância é encontrar esse propósito comum, esse propósito elevado, comum ao consumidor e à empresa. Eu diria até mais, eu acho que a razão do sucesso de uma empresa, assim como de uma pessoa também, é encontrar esse propósito. Acho que o dia mais importante da vida de uma pessoa é aquele que ele encontra o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Uma empresa é feita basicamente por 4 grupos de pessoas. O investidor, o acionista, o gestor, a sua força de trabalho, o seu consumidor e os seus fornecedores. Quando não existe o propósito, a coisa descamba para o plano réis, o plano baixo do interesse. E os interesses sempre levam a conflitos paralisantes. Cada real a mais de salário para o trabalhador é um real a menos de dividendo para o consumo, quando visto no plano baixo do interesse. Cada real a mais para o fornecedor é um real a menos de proposta de valor para o seu cliente. Mas quando existe um propósito maior, todos esses entes, esses stakeholders, como dizem os americanos, descobrem que o melhor caminho para atender os seus legítimos interesses é cumprir magistralmente o seu propósito. A nossa empresa tem o privilégio de ter um propósito maravilhoso que tira da cama a mim e aos 40 mil colaboradores da Riachuelo, que é transformar uma coisa que era um mundo meio arrogante, meio elitista, meio excludente, que é a moda, numa ferramenta de inclusão. A Riachuelo descobriu recentemente, eu diria uns 20 anos, 10 anos antes de eu estar à frente da empresa, que ela, pelo seu formato peculiar de negócios, poderia alargar as portas outrora estreitas desse mundo maravilhoso da moda. Que a moda é uma forma extremamente eficiente de melhorar a vida das pessoas, de fazer desabrochar a sua autossuficiência, mas até bem pouco tempo atrás era um privilégio de poucos. Então, eu acho que isso é talvez o caminho para conquistar a sua relevância e jamais perder. É identificar o propósito, o motivo de existência da sua empresa. E nesse ponto, Anderson, é muito importante gente, né? A gente falou, mas o pessoal, o colaborador, como o Salim falou, isso é importante, né? Você falou, a gente volta para dentro, né? No começo da tua resposta anterior. Acho que a equação da pessoa aí é muito importante também, de fazer com que a empresa passe por momentos bons ou ruins da mesma forma ou com a mesma efetividade. O que você acha? Sem dúvida, a participação das pessoas, gente é um componente fundamental do sucesso de qualquer negócio. Até porque é gente que faz produto, e eu acredito que produto seja muito importante para que os negócios venham a dar certo. Então, é impossível a gente pensar em um negócio que não seja coordenado e comandado por gente. Fundamental. Uhum. Eu aproveito aí a palavra também para dizer que é sempre muito bom escutar o Flávio, estar com o Flávio, que tem um discurso aí muito bom para acrescentar a todos nós, e uma oportunidade grande te escutar aqui. Eu passo, então, a palavra aí para você. Ô, Flávio, me diz uma coisa. Até chegou aqui uma pergunta falando, que eu acho que você pode responder bem, já vou fazer agora no começo do módulo, que é a seguinte: quando é que você deve investir em tendências? E quando investir, segundo a pergunta aqui, no beabá de toda a coleção, nos clássicos, naqueles produtos que você tem certeza que vão girar bem, que vão ter boa saída? É 50% cada? E em tempos de crise, isso é reavaliado? Como é que vai? Na Riachuelo, vocês equacionam essa coisa difícil pra caramba? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer da minha honra também de estar aqui ao lado de Anderson, que é uma pessoa que eu admiro até antes, muito antes de conhecê-lo, e que venceu brilhantemente talvez o
principal desafio de uma empresa para se perpetuar, que é a sua sucessão. Pois é, eu sou admirador dos dois, do Anderson e do Alexandre, cada um com seu estilo, não é? Cada um em um momento diferente da empresa, se sinergizando. Mas eu acho que o nosso caso aqui é o mesmo, né? Você, de certa forma, é um sucessor, né? Também com uma geração um pouco anterior do Alexandre, que tem 30 e poucos anos, já vou para os meus... Um pós-cinquentão. Mas a questão do... Falando um pouco de gente para falar da questão do básico e da moda, a nossa empresa tem uma arquitetura diferenciada, peculiar, que se convencionou de chamar de fast fashion. Aliás, fast fashion é uma palavra incompreendida, muitas vezes é utilizada erroneamente, mas fast fashion diz respeito à utilização sinérgica dessa longa e complexa e conflituosa cadeia têxtil, que vai do fio até da fibra até o varejo, né? A nossa empresa, eu costumo dizer que é intensiva em talento, né? Ela o bom momento que a empresa vive, longe de ser consequência de alguma decisão brilhante ou de uma aposta decisiva em determinado momento, não, é a soma de centenas de milhares, talvez milhões de pequenas, mas nem por isso menos importantes, decisões que vão desde a escolha da textura do fio, do tingimento do fio, da trama que vai ser utilizada, do desenho a ser aprovado, até a aprovação do crédito, da cobrança lá na ponta do nosso call center. Então, por isso que é tão importante, gente, porque são essas pequenas decisões, é um sucesso construído tijolo a tijolo, não de grandes tacadas. O básico e o fashion é fundamental você entender os diferentes mundos que são. O básico tem o seu próprio ritmo, tem a sua própria estratégia, o fashion, outro completamente diferente. Eu diria que, no básico, a palavra de ordem é disponibilidade. Você tem que, no básico, ter, e isso é um desafio, você ter aqueles itens never out of stock, aqueles itens que tem que ter, a camisa polo branca ou a camisa polo em 24 cores, o t-shirt, a regata. Isso é um desafio enorme, um desafio logístico enorme, né? São talvez 20 milhões de alvos de estoque que você tem que diariamente repor em cada loja, em cada SKU, desdobrado em tamanho, em cores, em modelos. Então, é uma cadeia de suprimento contínua. E isso, no momento atual, a estratégia vencedora tem sido a de, infelizmente, não dá para fugir da incrível eficiência e competitividade da cadeia têxtil chinesa. Como o básico ele é menos perecível, né? Você pode conviver, porque uma coisa que o chinês não consegue proporcionar é velocidade. E velocidade, no básico, é menos relevante, é menos imprescindível. Você pode conviver com lead times de meses. Já o fashion, ela pulsa diariamente. A velocidade é a palavra de ordem. Então, nós temos optado por usar a nossa capacidade de produção para os itens de mais valor agregado, onde a gente tem um valor que o chinês não consegue proporcionar, que é lead time de 10 dias. Acho que nem os reis do fast fashion mundial conseguem esse recorde entre a loja, entre as fábricas e o CD de 10 dias. É o prazo que sai da fábrica, para sair da fábrica e está no ponto de venda. Isso possibilita, nesse mundo de imprevisibilidade que é a moda, nós temos 35 mil modelos por ano. São 100 novos modelos por dia. Quer dizer, e você não tem histórico, são até cores que você não tem nenhum histórico. Então, o segredo está em você partir da menor aposta inicial possível para correr o menor risco possível, ficar atento aos campeões que se revelam nos primeiros dias e voltar sua capacidade de produção para os campeões, os DNAs vencedores. Para isso, você precisa ter velocidade. E com lead times de meses que são impostos pela importação, você não consegue lidar. Então, são esses... eu diria que a nossa empresa é mais ou menos a fusão desses dois modelos que são totalmente complementares, um não vive sem o outro. A gente usa dois benchmarks importantes. Sem sombra de dúvida, a mãe da matéria, em matéria de fast fashion, foi até o que deu o nome ao case de Harvard Business School, que gerou esse neologismo, fast fashion, é o grupo Inditex, da Zara, que
realmente mostrou que o conflito tradicional entre indústria têxtil e varejo pode, sim, se transformar numa imensa sinergia, quando opera embaixo do mesmo guarda-chuva acionário. E outro benchmark, que eu acho que ainda não opera aqui, mas é o grande benchmark para a operação de básicos, é a empresa japonesa Uniqlo, uma empresa de 20 anos, que realmente é um só 20 benchmark. anos? Por aí. O Uniqlo é dos anos 90, que construiu em 20 anos a maior fortuna do Japão. Pois é. Por isso que eu me espantei Tadashi. com o tempo deles, porque é pouco tempo. Enfim, não sei se é pouco tempo para o mundo atual. Falando no mundo atual... Daniel, antes da sua próxima pergunta, por favor. Para a gente enriquecer aí um pouco o debate, me permitir discordar, concordando com você aí de algumas colocações, visto que eu acho que o básico, mesmo merecendo um modelo de suprimento diferenciado em relação aos itens de moda, propriamente dito, os básicos também podem ser renovados, e existem itens de moda que se tornam básicos e itens básicos que se tornam de moda. Isso é uma gestão constante que a gente faz nos negócios, e eu acho que, em ambos, a velocidade é fundamental no mundo de hoje. A gente vive num momento instantâneo, um momento que velocidade é fundamental para qualquer atividade que a gente venha a ter. E colocado isso, para se ter velocidade, eu acho que é necessário ter foco. Eu acho que eu vou ter oportunidade de falar dessa palavra antiga em perguntas futuras. E eu queria perguntar justamente esse que você falou. Eu ia falar, a gente está falando de velocidade e de como a coisa tem que ser ágil assim mesmo no mundo de hoje. A questão do foco para uma empresa, seja ela micro, pequena, média, qual que é a importância desse foco, de você saber exatamente o que você quer entregar para o consumidor no final do dia, Anderson? Eu acho que entregar para o consumidor é entregar algo que a gente ainda não sabe, porque a gente lida com, acima de tudo, desejo. Nós temos hoje pesquisas que indicam que mais de 90% das compras realizadas em nossas lojas são por impulso e não planejadas. Então, o tanto que o ponto de venda interfere no desejo, na informação naquele momento, seja esse ponto de venda uma franquia, um multimarca, webcommerce, seja lá que canal for, é muito importante que desperte desejo de consumo. Quando a gente fala muito de desejo, a Arezzo & Co resolveu que, pelo menos nos próximos anos, nós iremos tratar do desejo feminino, entendendo que as mulheres teriam mais desejos e seriam mais susceptíveis a momentos de impulsividade do que os homens, né? E fazemos isso, então, no nosso dia a dia, procurando interpretar o desejo da mulher. Mas, voltando aí à pergunta do foco, até porque é uma palavra antiga que hoje a gente poderia falar em propósito, poderíamos dizer essa palavra aí de várias formas, mas eu acho que é importante, dentro da cadeia, essa cadeia que o Flávio falou aí, que teoricamente é uma gestão de cadeia completa, como ele diz, e que, para mim, não necessariamente tem que estar dentro do mesmo controle acionário, mas é importante que cada um de nós tenhamos foco na parte da cadeia que estiver desempenhando. Então, não adianta, por exemplo, alguém que estiver trabalhando industrialmente ter foco em marketing e vice-versa. Eu acho que preocupação em marketing, ou o pessoal de marketing ter preocupação industrial, é sempre necessário, mas eu acho que manter o foco na sua atividade fim é fundamental para que os negócios tenham sucesso. Legal. Ô, Flávio, tem uma pergunta aqui do Marcos Freire,
que muito se falou disso há um tempo atrás, eu falo imprensa, né? A gente esgotou um pouco esse assunto, que é a questão da classe C, ou do que a gente chamou de classes emergentes, quando o país vivia um momento de expansão. Ele pergunta o seguinte: se a classe C continua sendo, entre aspas, a bola da vez, e se, visto que, na verdade, ele diz que a crise afeta mais o poder aquisitivo justamente dessas pessoas. Como é que vocês enxergam o poder de compra presente, atual, futuro, dessa classe emergente? Bom, os números mostram que a crise está sendo mais cruel com a base da pirâmide, ou, para usar uma terminologia mais moderna, a ponta de baixo do losango, né? Isso. Que sem sombra de dúvida, a cintura da pirâmide socioeconômica cresceu com uma inserção que é inegável aí nos últimos anos. Agora, a nossa empresa, entre os paradigmas que ela gosta e gostou de desafiar, tem esse da segmentação. A primeira aula que a gente tem de marketing na faculdade de administração fala de segmentação. Você tem que escolher para quem você vai vender para o topo, para a base, para o meio. O nosso modelo de negócio tem que se mostrado extremamente com apelos fortíssimos do topo à base da pirâmide, né? Porque ele tem a eficiência, a liderança em custo decorrente da cadeia integrada, e tem a velocidade, que é essencial para o consumidor de moda mais exigente. O ano passado, isso que a gente fazia intuitivamente se ganhou um respaldo concreto quando a gente, ao longo de uma semana, inaugurou 2 lojas em pontos completamente opostos da pirâmide social. A gente inaugurou na Rua Nova de Recife, que eu não sei quantos aqui conhecem a minha cidade natal, que é Recife, mas tem uma região central, que é um verdadeiro formigueiro humano, mais ou menos como a Rua Direita aqui de São Paulo, só que com a renda per capita talvez de metade ou 1/3 daquela população da Rua Direita. Inauguramos uma loja de 3.000 e poucos metros, que foi a 35ª inauguração daquele ano. Aliás, isso foi 2013. E foi o recorde de inauguração até então. 4 dias depois, inauguramos no extremo oposto, numa loja na esquina da Oscar Freire, com a Doc Lobo, que até uma extensa reportagem na revista semanal batizou da esquina mais fashion do Brasil, até vizinho de uma belíssima loja que a Arezzo tem também na Oscar Freire. Você vê que estávamos no meio dos bons lá. E aquela loja da Oscar Freire, com metade da área da Rua Nova, arrebatou o recorde de venda da Oscar Freire. Então, está aprovado o espectro socioeconômico extremamente amplo que esse modelo tem. Com o mesmo mix, os mesmos preços, né, e com, o que mostra realmente que é um conceito a ser revisto, este fatiamento, essa coisa até discriminatória de segmentar, que o mundo da moda impõe. Agora, falando em fatiamento de classe A, B, C, eu quero falar desse fatiamento da cadeia de suprimentos. A beleza do empreendedorismo, do mundo empresarial, é que não existem fórmulas de sucesso. Aqui, olha, 2 estratégias completamente diferentes e ambas totalmente vitoriosas, graças a Deus. O nosso modelo já foi chamado de verticalizado, mas eu preciso chamar de integrado. Verticalizado, concordo, é uma coisa obsoleta, leva a balanços pesados, a excesso de ativos. A nossa empresa, boa parte da sua vida, foi verticalizada, sim. Ela tinha a Guararapes Têxtil, tinha a Confecções Guararapes, a maior confecção do Brasil, a empresa de logística, a transportadora Casa Verde, lojas Riachuelo, propriamente dita, com quase 300 lojas nos 27 estados da federação, e a operação financeira, que é extremamente relevante desse propósito ousado de democratizar a moda, de transformar o sonho da moda numa prestação que caiba no bolso. Eu estava, outro dia, recebendo um grupo de professores da Columbia University, que estavam prospectando empresas para escreverem os cases. Eu estava falando da operação industrial, da operação a importância da logística, a importância do financeiro, a estratégia de expansão da loja, até que um professor muito inteligente, lá de origem indiana, perdeu a paciência e disse: escuta,
O que é que você é? Você é industrial, você é varejista, você é banqueiro? Por que você não escolhe uma coisa que você sabe fazer bem e faça, mais ou menos dentro do que o Alexandre aqui disse. A cadeia têxtil padece desse mal que a teoria das restrições chama as armadilhas do ótimo local. Quando o ser humano se depara com um problema muito complexo, a tendência é fatiar esse problema em problemas aparentemente menores e aparentemente de mais fácil solução. É assim na cadeia têxtil. E a assunção que nosso modelo se contrapõe, de que se você tiver uma fiação eficiente, uma tecelagem eficiente, um varejo eficiente, uma logística eficiente, e, no nosso caso, uma operação financeira eficiente, você vai ter o todo eficiente. Essa crença abriga, e que leva realmente ao foco nas diversas fatias, abriga riscos muito grandes. Porque, como diz a teoria das restrições, o ótimo local é a principal ameaça ao ótimo global, né? A gente, na nossa empresa, a cultura começou a mudar quando a gente deixou de premiar os executivos em função da última linha de cada uma das empresas, da Guararapes Têxtil, Confecções Guararapes, Transportadora Casa Verde, Loja Riachuelo e Financeira Midway, e passamos... Isso levava ao quê? Levava todo mundo a olhar a sua estreita fatia do problema, buscar eficiência localmente, entre as quatro paredes de uma fiação. Isso, além de ser uma usina de conflitos, né? O pessoal lá da tecelagem dizia: pô, esse pessoal de loja enlouqueceu, para que 24 cores de camisa polo? Isso é uma loucura, isso não existe. Vou mostrar que eu posso baixar 30% desse custo, ao invés de usando barcas de tinturaria de 500 quilos, fazer uma de 5.000 quilos. Vai aumentar a produtividade, vai cair o custo, vai ser uma beleza, né? O pessoal da confecção, mesma coisa. Mas olha o que é que veio aqui do pessoal de loja. Os modelos recortados, cheios de detalhes. Vamos dar uma simplificada nisso aí, não vai baixar 30% o custo. Então, cada um buscava a sua eficiência global e deixava de se otimizar o ativo, onde estão 60% dos custos, que é o metro quadrado de loja. Quando a gente converteu todos esses bônus associados à última linha consolidada da empresa, você transformou uma lógica fatiada numa empresa no mundo de ótimo global. E, realmente, todo mundo começou a ver os problemas dos outros, começou a ter boas ideias para gerar eficiência nos elos vizinhos, até nos elos opostos da cadeia. Então, isso é o fast fashion, quer dizer, isso é transformar os conflitos de uma cadeia fatiada na sinergia de uma cadeia integrada e não verticalizada. Acho que foi nesse momento que a nossa empresa deixou de ser uma empresa meramente verticalizada para se tornar, como é hoje, uma empresa integrada. E você acha que isso é caminho para o futuro também? Quando você olha o planejamento, é cada vez mais atuar dessa forma para conseguir aprimorar ainda mais a eficiência desse modelo, que talvez seja único, né, no setor. Eu ganhei de presente e tenho na minha sala uma foto muito grande do que eu considero o maior gênio empresarial do ano passado, que é o Steve Jobs, e que representa, talvez, o melhor exemplo do que eu estou falando de empresa integrada. Aliás, existiram dois grandes gênios empresariais no ano passado, o Bill Gates e o Steve Jobs, com uma prova que não tem o certo e errado, né? A cadeia de suprimento idealizada pelo Bill Gates, né, foi o que fez o mais jovem bilionário do mundo e, até hoje, a maior fortuna do mundo. E do Steve Jobs gerou a marca mais valiosa e a empresa de valor de mercado mais valiosa, de mais de 700 bilhões de dólares. Na cadeia idealizada por Bill Gates, você entra numa Magazine Luiza, compra um computador da Positivo, rodando um sistema operacional Windows da Microsoft, tira uma foto com a câmera da Sony, edita essa foto com um Photoshop, que é de outra empresa independente, faz o upload dessa foto com o serviço online da Google, na nuvem, o Picasa. Aí você usou 6 ótimos locais. Muito de gente brilhante, inteligente, olhando cada um na sua estreita fatia do problema. E, entre eles, disputas terríveis de profit share, de quem leva o quê, quem leva que parcela do lucro, advogados se digladiando aí, num mundo muito conflituoso. O mundo da Apple
Você entra numa Apple Store, compra um MacBook Pro, rodando um sistema operacional Yosemite da própria Apple, tira uma foto com o iPhone, edita com o iPhoto, faz o upload para o iCloud. Não existe absolutamente disputas, não existe queda de braço, não existe conflitos, é o mundo dos máximos globais, né? Então, esses dois mundos que ninguém pode dizer que está certo, está errado. Guardadas as proporções, né, Anderson? Eu acho que Anderson é o Bill Gates da cadeia texto e eu, modestamente, me candidato ao Steve Jobs. Muito bom. Falando nisso, Bill, quer dizer, Anderson, fala um pouquinho, talvez o caso da Arezzo seja um dos mais bem resolvidos, no que o Flávio até antecipou um pouquinho que eu ia perguntar, que é essa questão da sucessão, de saber construir uma empresa no momento que talvez seja até tenha sido mais adverso do que o que a gente vive hoje, e você conseguiu levar a empresa até um certo ponto e saber organizar essa sucessão muito bem. Conta para a gente quando que você começou a pensar nisso e de que forma você colocou isso em prática. Ou seja, todos aqueles valores de quando o seu pai colocou o dinheiro na empresa para você e para o seu irmão, efetivamente, fazerem o negócio, até a sucessão. Como é que você fez todo esse valor criado passar de geração? Eu vou te responder Claro. a sua pergunta, mas eu queria fazer alguma menção aí ao que o meu amigo colocou, mais uma vez concordando com você, porque, como você mesmo disse, não existe... Deve existir, sim, estratégia ruim, tá? Mas existe mais estratégia mal executada, né? Execução, isso é, você ter sua crença e executar o melhor dentro da sua crença é que gera bons resultados. Eu acredito que é o que você faz, eu acredito que é o que nós fazemos. E o que nós fazemos, o que vocês fazem, talvez seja baseado em um princípio, hoje, aí, nesse momento de crise, né, muito se diz que caixa é o rei, é necessário ter caixa para sobreviver. Eu talvez pensaria que cliente é o rei. Isso é, quando você tem uma cadeia, independente de ser sob o mesmo controle acionário, onde todos estão preocupados com a satisfação, alguns dias depois do cliente final, você passa a ter todos esses benefícios que você mencionou aí. Então, em síntese, não existe modelo que seja o melhor. É importante que você tenha sempre muita preocupação em executar bem aquilo que você se propõe. Bem, colocado isso, então, vamos ver a resposta à sua pergunta. Primeiro, eu queria fazer algumas colocações, que é o seguinte: o Alexandre, meu filho, e que certamente, independente de meu filho, seria o executivo selecionado para coordenar os nossos negócios, o Alexandre, apesar de ter 39 anos, ter feito agora 39 anos, a Schutz tem 20 anos, e a Schutz foi fundada por ele. Então, o Alexandre, de alguma forma, ele trabalhou não só no desenvolvimento da Schutz, mas o desenvolvimento da própria Arezzo, considerando que, muito pequena ainda, eu já o levava comigo para o ambiente de trabalho e ele frequentava lá o nosso dia a dia. Então, ele tem aí uma cultura histórica do negócio que o habilita a ser hoje o presidente da companhia. E essa questão vinha sendo falada já há bastante tempo. Essa questão ela entrou aí uma discussão mais profunda a partir de 2011, quando nós recebemos o fundo de investimento, que foi o primeiro movimento que nós fizemos aí para a nossa abertura de capital, que ocorreu em 2014. E, então, a partir daí, quando você começa a falar de gente, a palavra que vem imediatamente a gente é sucessão de gente. Isso é, como é que você cria uma cultura que você possa permitir que uma empresa exista no longo prazo. A única forma que existe é você criar sucessão. E eu achava que o exemplo
deveria partir de mim. O primeiro a ser sucedido na empresa, eu não acreditava em uma empresa que pudesse ser uma fábrica de gente, desenvolvimento de pessoas, se eu não abrisse esta possibilidade. E foi com essa preocupação que, a partir dos 59 anos, eu comecei começou a me incomodar muito a questão de que eu deveria me movimentar para que a estrutura toda se movimentasse. Então, nós fizemos isto e fizemos de uma maneira um pouco radical, porque em fevereiro de 2013 eu concluí que, ficando no negócio, ficando próximo do negócio, eu não faria essa sucessão. Então, eu fiz um movimento um pouco brusco, que foi... eu brinco, eu retirei minhas coisinhas da mesa e me afastei da empresa em definitivo. O Alexandre assumiu, a partir daí não houve nenhum tipo de triangulação entre eu, o Alexandre e os executivos. O Alexandre, de fato, assumiu a empresa com muito sucesso e eu tenho certeza que tomei ali, então, a melhor atitude, objetivando que a empresa tem essa preocupação constante com sucessão. Isso o exemplo partiu de mim e, a partir daí, a empresa tem se preocupado e gerado sempre novos espaços para novas pessoas que sempre estão entrando na empresa. Eu aproveitaria para finalizar sobre esse assunto, dizendo que um assunto que me deixa muito orgulhoso na empresa é a média da faixa etária do pessoal, que hoje eu imagino que a gente esteja em torno de 34 anos, e eu certamente puxava essa meta para cima, né? Isso a minha saída já diminuiu a média. Diminuiu a média, né? E eu acho que isso tem que ser uma preocupação de todos. Eu acho que os jovens precisam de espaço esse que só aqueles que têm mais experiência e convicção na cultura que implementaram durante a sua gestão podem e devem fazer. Essa convicção na cultura que você acabou de falar ajudou a essa decisão não ser uma decisão difícil para você, de juntar suas coisas e passar o comando? Aí é bondade pessoal? Sua, porque é muito difícil. É difícil hoje, né? A minha vontade de... hoje, antes de chegar aqui, eu fui passear pelo shopping, ver as lojas, mas você fica coçando para chegar ali e mexer nas coisas. Mas não é mais o meu papel, e eu acho que esse papel está sendo muito bem feito pelas pessoas que estão fazendo hoje. Muito bem. Flávio, essa questão de sucessão com vocês, isso já é uma preocupação? Não é ainda? Vocês tratam isso? Como é que, dentro do grupo, que é familiar também, né? A essência é familiar, como é que vocês lidam com isso? Que imagino que é uma dúvida de um monte de gente que tem empresa e que chega uma hora que não sabe o que fazer com a sucessão. Quer dizer, leva bem a empresa, mas se atrapalha justamente na hora de simplesmente colocar alguém da família, que certamente não foi o caso da Arezzo, mas se atrapalha simplesmente porque a pessoa da família entre aspas, de confiança e vai tocar um negócio que a pessoa não tem o mínimo de talento. Como é que é no caso de vocês? Bom, no nosso caso, a sucessão não foi tão serena, nem tão sem conflitos como a da Arezzo, até pelo o desprendimento aí do Anderson, né, com 50 e poucos anos, com tanta energia a dar, passou o bastão realmente para alguém tão competente quanto ele, que é o Alexandre. Mas, no nosso caso, apesar o meu pai, que é a pessoa, sem dúvida, que eu mais admiro no mundo, né? Agradeço a Deus todos os dias pela bênção de ter nascido na casa dele, foi também a pessoa com quem, sem sombra de dúvida, eu mais briguei na minha vida. E só mais recentemente, agora com a maturidade de 50 anos, eu entendi por que nós fomos feitos de formas e com temperamentos e com estilos de liderança, inclusive, tão diferentes, para realmente atender a mudança que aconteceu no mundo dos negócios nesse dia. Meu pai, eu acho que era a liderança ideal para uma cadeia, como era dos anos 70, 80, uma cadeia liderada pela indústria, uma cadeia empurrada, né, onde a estratégia, o desenvolvimento de produto, a inovação, tudo estava boletado no QG da indústria. O varejo era um mero coadjuvante, né?
essa lógica, e eu sempre me refiro à revolução do código de barras, que foi a tecnologia que deu o pontapé inicial nessa revolução, né, começou a transferir atribuições, inclusive comando estratégico, para o varejo. Essa mudança, essa transformação da cadeia empurrada para a cadeia puxada, não pelo varejo, mas puxada pelo consumidor final, integrada eletronicamente, eu digo sem medo de errar que foi, talvez, o salto de produtividade e de eficiência, de transformação mais importante que a humanidade já deu em 40 ou 50 mil anos de história. Não foi a linha de montagem de Henry Ford, nem a Revolução Industrial, foi realmente essa mudança de direção da cadeia de suprimento. E eu acredito que a nossa empresa realmente soube surfar como nenhuma outra esta mudança e esse novo papel do varejo. Mas não foi sem conflitos, não. Foi às custas de muitos conflitos, porque isso implica em visões muito opostas. Agora, só para abreviar aqui a resposta de sucessão, a nossa empresa, apesar de familiar, ela foi da primeira leva de empresas brasileiras que abriu capital em 1970. É verdade, né? Tem muito tempo atrás. Já se vão aí 45 anos como empresa de capital aberta, com todas as práticas de governança. Agora, a minha sucessão foi muito tranquila, eu tenho um apoio total dos meus irmãos. Eu sou o mais velho de 3 irmãos. Os conflitos se deveram apenas a visões de estratégias diferentes, né? Mas isso contribuiu muito para amadurecer, inclusive, o modelo de negócio atual, né? Pelo estresse, pelas conversas e pelos debates aí ao longo desse período de transação. Acho que foi um limão que rendeu uma bela limonada. Hoje, essa questão de sucessão, logicamente, não se deve ater apenas à questão do CEO, né? Uhum. Ela permeia todos os níveis hierárquicos da empresa. A remuneração variável tem intimamente atrelada aos programas de sucessão, em todos os cargos de gerente para cima, até nível de loja. Então, eu acho que, daqui para frente, cada vez mais, o processo de sucessão se liberta de qualquer vínculo familiar. Eu acredito, sinceramente, até que o meu sucessor deverá... Até porque eu acho que um salto de uma geração para a empresa, hoje, no mundo moderno, daqui para frente, fica cada vez um degrau grande demais em termos de mentalidade. Então, quando a situação de um pai para o filho, daqui para frente, eu digo, né, daqui para frente, eu acho que é mais prudente haver degraus menores em termos de mentalidade. Isso quer dizer uma troca de sempre um CEO 10 ou 15 anos mais jovem, e não de uma ruptura que significa uma troca de geração. Legal. Anderson, vem uma pergunta aqui que é justamente como a gente estava falando de sucessão, como é que... Tudo bem, era a pessoa mais indicada para assumir, mas como é que você fez, quais foram as estratégias que você adotou para fazer quem ia te suceder, né, que é o seu filho, gostar de trabalhar da empresa, gostar do negócio, gostar daquilo? Foi levando, como você disse, ele logo de começo na empresa? Como é que foi essa coisa de falar, olha, esse é uma coisa bacana, legal, olha que legal? Obrigado pela pergunta. Eu vou antes fazer um pequeno comentário aí que talvez possa ser útil aí para vocês. Que é sobre família, sabe? Assim, no meu entendimento, se nós comparássemos, família pode ser mais letal para uma empresa do que o próprio governo, que hoje a gente tanto contesta aí. Como é que a gente faz isso? Eliminando a família dos negócios? Não seria eliminando, mas tendo consciência de que em uma relação familiar existe um vínculo emocional a mais do que uma relação profissional. E a gente tem que administrar, tem que reconhecer que existe esse vínculo emocional que precisa ser administrado por nós. Então, assim, os males de que as relações familiares causam nos negócios é necessário que seja sempre olhado por todos nós.
Respondendo aí, eu acho que eu fico meio sem resposta para a sua pergunta, porque paixão, emoção não é algo que você consegue desenvolver, é algo que está na natureza das pessoas, que eu acredito que tive no Alexandre essa felicidade. Eu hoje tenho 5 filhos, não necessariamente terei em todos. Eu tenho um filho de 17 anos que, recentemente, ele vai prestar vestibular agora, eu cobrei dele: papai, não vê aí que você tem tanta paixão pelo negócio? E ele me respondeu: puxa vida, você está cobrando isso de mim? Eu mal estou sabendo decidir que vestibular eu vou fazer, que faculdade eu pretendo entrar. Então, eu acho que isso aí é uma tendência das pessoas, da natureza das pessoas, que eu tive a felicidade de encontrar no seio familiar e que não necessariamente só exista no seio familiar. Legal. Vou fazer para vocês uma pergunta que eu fiz no módulo anterior, começando pelo Flávio. Se você imagina, Flávio, que empreendedores... Porque, assim, a gente vive um período muito difícil, né? De crise, a gente falou muito sobre isso nesse encontro. De que maneira você acha que o empreendedor, ou o empreendedor, ele em que medida mais feeling, tato, de apaixonar pela coisa, de gostar da coisa, e mais a questão da preparação? Fala um pouquinho disso para a gente. O que você acha que forma um empreendedor? É simplesmente ele ter isso com ele, como um talento, como outros tantos, ou é preciso muita preparação para conseguir lidar com desafios, por exemplo, agora, que são enormes com esse momento de retração que a gente vive? Bom, eu acredito que isso não é uma verdade imutável, isso muda ao longo do tempo, sem sombra de dúvida. Um background acadêmico, teórico, ganha importância, né? Principalmente se você for exercitar o seu empreendedorismo dentro de uma grande empresa. Porque muitas vezes a gente associa a questão de empreendedorismo a pequena e microempresa, Sim. Mas eu acho que um fator de sucesso das empresas é estimular dentro das suas fronteiras o empreendedorismo. Nós orgulhamos muito de praticar isso no nosso cotidiano. Nós temos 60 gerentes de produtos, né? E são 60 empreendedores, né? Temos 273 lojas, são 273 empreendedores à sua frente, com a vantagem até de poder focar no seu mercado, nos seus desafios. A nossa empresa é fundada por uma pessoa que mal concluiu o seu 4º ano primário, né? O meu pai, com 12 anos, empurrado por uma seca terrível na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, chegou em Natal e começou a sua vida. Quer dizer, não poderia de jeito nenhum dizer que um diploma seja um fator determinante. É lógico que ajuda, né? Hoje as empresas têm que colocar este conceito aí nos seus filtros de acesso para a seleção, para a convocação de trainees, mas eu diria que hoje, sem dúvida, é mais relevante, mas ainda não é imprescindível. Legal. E, Anderson, para a gente já indo para a parte final, se você pudesse dar uma dica para quem está começando um negócio nesse período brabo do Brasil, não é o pior que a gente viveu de economia, mas é um período ruim, que conselho você pode dar se alguém viesse perguntar para você, falar, o que você acha, Anderson? Conselho tem aquela velha frase, é verdade. Né? Se a gente estivesse, não ia dar, né? Mas eu diria, até brinco hoje, que assim, um palpite que eu posso dar é de que todos tenham muita fé, muita vontade e determinação, porque certamente as maiores oportunidades, parece um chavão, mas é verdadeiro, existem agora neste momento de crise. Então, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de motivação a todos e não se amedrontarem mediante esse momento difícil que o país passa,
mas que talvez esteja, neste momento, a grande oportunidade de vocês iniciarem aí o seu empreendimento. Lembrando sempre que a questão de empreender não é só a questão de ser dono do próprio negócio. A relação de trabalho que você tenha com uma empresa, sendo ela sua ou não, eu acho que ela é secundária. Isso é, todos nós temos que guardar um pouco de espírito empreendedor, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que estar comprometido com o resultado final, com o foco que a gente vem a ter. Flávio, se alguém chegasse para você e falasse o que eu faço nesse momento, eu abro um negócio, eu compro uma bicicleta, o que você faria? Olha, um dilema muito comum no início da vida é você ver de um lado um cheque e o seu coração manda você fazer outra coisa, né? Eu acho, o conselho que eu dou, olha, vá pelo caminho do que você gosta de fazer, porque muitos cheques mais poupudos acontecerão pelo seu caminho, né? Não estou diminuindo a importância da compensação material, mas o caminho para chegar à realização material, que é legítima e é importante, é você fazer o que gosta, é descobrir o seu propósito. Tem uma historinha que eu sempre conto, amanhã, inclusive, vou estar com a turma de trainees, 90 trainees que entram agora na empresa. E tem uma historinha que eu acho muito inspiradora e mostra muita coisa. Ela diz que existiam 2 trabalhadores trabalhando numa obra, né? Carregando tijolos, céu a pino, um com um sorriso nos lábios e outro com a cara de poucos amigos, né? Se perguntou ao que estava lá com a cara fechada: o que você está fazendo? Esse meu trabalho aqui é um suplício, eu passo aqui o dia todo com esse sol a pino, 8 horas, calejando as minhas mãos, carregando aqui esses tijolos. E foi feita a mesma pergunta para o outro, que estava com um sorriso dos lábios. Ele respondeu: eu estou construindo a catedral da minha cidade. Quer dizer, essa é a diferença do propósito que eu me referi aqui na primeira pergunta que você fez. Quando você identifica o seu propósito, não existe outro caminho senão você ser dessa parcela. Eu descobri o meu propósito com 40 anos, quer dizer, não tem um pressa, às vezes demora, né? Às vezes demora. Eu fui não político, com 15, achava que eu ia ser político e tal, mas foi com 40 que eu enxerguei que esse modelo de negócio poderia ser, com essas mesmas peças do tabuleiro, podiam ser arrumadas de uma forma mais cooperativa, que poderiam tornar a moda acessível, alargar as portas, democratizar a moda, como a gente diz internamente. Então, o que eu diria para quem está agora escolhendo entre os vários caminhos aí que a vida nos oferece, escolha aquele que o seu propósito manda. Legal. Steve, Bill, Flávio, Anderson, muito obrigado pela participação. E assim a gente encerra a 14ª edição do Estadão PM Entrevista. Obrigado, gente.